Nesse vídeo, eu, Klaus Tenkrig, Eduardo Ferreira e Pedro Brandão apresentaremos nosso trabalho sobre o absolutismo e as grandes navegações. Somos do segundo ano do Técnico Integrado em Química do IFES Campus Vila Velha. Bom, no vídeo a seguir vamos falar sobre a formação dos Estados Nacionais absolutistas da Europa. Mas o que seria um Estado absolutista? Bom, basicamente, nesse novo modelo de governo, todo o poder político e econômico é centralizado nas mãos de apenas uma pessoa, que normalmente é um monarca ou um ditador. Esse monarca possui poder absoluto e ilimitado, e não pode ser questionado por nenhum órgão ou outra instituição. O Estado absolutista surgiu ainda no período da Idade Média, durante o feudalismo, onde o poder era centralizado nas mãos dos senhores feudais. Porém, com a crise do sistema feudal, acreditava-se que o feudalismo havia se tornado um problema para o desenvolvimento econômico, por se tratar de um modelo ultrapassado e que não correspondia mais aos meios de produção da época. Logo, os senhores feudais foram perdendo sua influência e os reis, por possuírem um poderoso armamento bélico e por fornecerem benefícios à nobreza, tiveram o poder centralizado em suas mãos. Lembrando que é muito importante ressaltar que a centralização do poder para os monarcas ocorreu de forma gradual e não se trata de um evento repentino. Portugal surgiu inicialmente como um território subordinado ao Reino de Leão, chamado Condado Portucalense, durante o período da Reconquista. Em 1093, ocorreu a doação das terras do condado a Dom Henrique de Borgonha, que havia recentemente se casado com Teresa de Leão, que era filha do Afonso VI de Leão e Castela. Apesar de ter sido doado, o território ainda era considerado um vassalo do Reino de Leão, e isso só mudaria após a morte do Henrique de Borgonha, que deixa apenas um herdeiro de 3 anos, Afonso Henriques, que por ser muito novo não podia governar aquilo que seria Portugal, e a sua mãe, Teresa, acabou ficando no poder como uma regente. Durante a sua gestão, a viúva tomou algumas decisões que iam contra o rumo da independência do condado, e de forma bem resumida, ela acabou entrando em confronto com o filho, com Afonso Henriques, quando ele passou a ter idade para governar o país. A guerra entre as forças dos dois termina na Batalha de São Mamede, em 1128, com a vitória do Henriques, que posteriormente recusa Afonso VII, rei de Leão, Castelo e Toledo, como seu soberano, e afirma a independência do Condado Portucalense, que viria a se tornar Portugal em 1139. Após todo esse processo de independência e guerra contra os muçulmanos logo em seguida, Portugal se tornava o mais novo Estado nacional absolutista europeu, se unificando mais de 300 anos antes da Espanha. Mais tarde, ainda viriam a ocorrer outras disputas pelo trono que colocaram em risco a independência e estabilidade do trono português. A principal delas foi a Revolução de Avis, que ocorreu após a morte de Dom Fernando de Borgonha. Com o falecimento do monarca, havia apenas uma herdeira, sua filha Beatriz, que estava prometida a João, rei de Castela. Com o temor de que houvesse uma união das coroas, um grande número de revoltas eclodiu em Portugal, dividindo o país em 2 grupos. O primeiro grupo era liderado por João de Avis, filho bastardo do pai de Fernando, e o segundo pelo rei de Castela e Dona Leonor, que era viúva do antigo monarca Fernando. Os conflitos seguiram até 1385, quando as forças de João saíram vitoriosas e ele se tornou rei de Portugal, ainda bem antes da Espanha se unificar. Esse fator de estabilidade política precoce foi a principal causa do pioneirismo português no período das grandes navegações, em conjunto com a geografia favorável e os investimentos em conhecimentos náuticos. As principais conquistas portuguesas durante esse período foram a descoberta de uma nova rota para as Índias, a conquista de Celta e o descobrimento do que hoje é o Brasil. Bom, agora eu vou falar sobre a formação da Espanha. O processo de formação da Espanha se iniciou durante o século VIII d.C., quando a Península Ibérica passou a ser ocupada pelos islâmicos. Essa ocupação durou até o século XIV, quando os muçulmanos foram expulsos pelos cristãos, e nesse contexto formou-se a Monarquia Nacional Espanhola. Mas vamos lá, vamos entender melhor como tudo aconteceu. Com a ocupação dos islâmicos na Europa,
principalmente na Península Ibérica, surgiu o Califado de Córdoba, que trata-se da maior organização islâmica presente na região ibérica. Ele foi responsável por criar polos comerciais, mesquitas, hospitais, entre outras atividades. Com o surgimento desse califado e em seguida a ascensão do Império Almorávida, que tratava-se de uma dinastia formada por árabes islamizados, os cristãos foram obrigados a fugirem para o norte da península, e lá eles se organizaram para combater os muçulmanos. O processo de expulsão dos árabes iniciou-se no século XI, quando houve também a formação e consolidação da monarquia astur-leonesa. Foi nesse século também que se iniciaram as cruzadas, que tinham como principal objetivo quebrar a dominância islâmica sobre o mar Mediterrâneo. Em seguida, no século XII, iniciou-se a Guerra de Reconquista, na qual os reinos do norte se uniram em uma guerra para expulsar os árabes da região. Com isso, os cristãos foram avançando e conseguindo ocupar certas regiões, como a de Meseta Central e de Al-Andalus, na região de Andaluzia. Durante esse período, formou-se o Condado Portucalense, que já foi estado anteriormente e que, um tempo depois, deu origem à monarquia portuguesa. Na medida em que os espanhóis ganharam terreno com suas conquistas, eles passaram a desenvolver reinos e vice-reinos. Os 4 principais reinos eram de Castela, de Aragão, de Navarra e de Leão, que posteriormente se unificaram com o casamento de rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela, também conhecida como Princesa de Astúrias. Essa união implicou a formação da moderna monarquia espanhola, também conhecida como o Reino dos Reis Católicos. Tanto Isabel quanto Fernando foram responsáveis pelo fortalecimento da coroa espanhola, graças às suas inteligentes estratégias de unificação e às suas expedições realizadas com o intuito de conquistar novas terras e reconquistar terras perdidas. Outro ponto que garantia bastante influência para esse reino era sua forte aliança com a Igreja, que, portanto, todos os cristãos católicos apoiavam firmemente o reino por essa união entre as duas instituições. Portanto, em 1492, os exércitos de Isabela e Fernando expulsaram o último reduto mouro da península. E, para fechar o ano com chave de ouro, o navegador genovês Cristóvão Colombo, que foi contratado pelos reis, descobriu o continente americano, e assim teve início o vasto Império Espanhol ultramarino. Além de Portugal e Espanha, obviamente houveram outros estados nacionais importantes na Europa, porém que não se destacaram tanto no início da Idade Moderna por ter localização menos favorável ou por ter se unificado mais tardiamente. Um exemplo que pode ser citado é o da França, que se encontrava fragmentada e em constante conflito com os ingleses pelo norte do seu território, e viria a se unificar apenas após a sua vitória na Guerra dos 100 Anos. Outro caso comentado pode ser o da própria Grã-Bretanha, que só atingiu a unidade política depois das disputas pelo trono que aconteceram logo após a Guerra dos 100 Anos, na chamada Guerra das Duas Rosas. Durante os séculos XIV e XV, a Ásia era o grande centro comercial, em especial as Índias, que comercializava ouro, prata, marfim, escravos e as tão cobiçadas especiarias utilizadas para culinária e medicina. No ano de 1453, os turcos otomanos, chefiados por Maomé II, conquistaram o Império Bizantino. Logo, as relações comerciais foram desmanteladas e os comerciantes europeus se viram obrigados a encontrar outras formas para chegar às Índias. Portanto, Portugal assumiu a posição pioneira na expansão marítimo-comercial. Diante desse cenário, os portugueses desenvolveram o périplo africano, que consistia em contornar a África de modo a chegar às Índias. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, com o intuito de barrar o socialismo no Sudeste Asiático, promoveram investimentos no território, mais especificamente Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Logo, a industrialização focada para exportação foi muito desenvolvida nesse local. Desse modo, algumas mudanças ocorreram, sendo elas: os produtos recebendo alto valor agregado. Os computadores e eletrônicos foram os produtos que mais se desenvolveram. Maior renda per capita e grande mercado consumidor interno. Portanto, é possível comparar o Sudeste Asiático atual com a Ásia do período das grandes navegações, sendo que as duas eram o único lugar que produziam e comercializavam determinado produto. Antigamente, eles vendiam especiarias e atualmente comercializam peças eletrônicas.